Olá, amigos e irmãos da Igreja no Gama, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós daremos sequência a mais uma lição do livro Os Fundamentos da Fé Cristã. Esse livro tem abordado temas muito interessantes acerca do plano eterno de Deus. E nós já vimos em capítulos anteriores, abordados por outros vídeos, que Deus ele tem um plano que é eterno, e esse plano eterno era de estar sempre com o homem. E nisso ele criou um jardim, colocou o homem dentro, colocou o homem e falou para que ele desfrutasse de tudo que houvesse naquele jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E esse homem que foi criado com todo um processo diferenciado de todas as outras criaturas, porque Deus criou ele com uma conferência entre o Pai, o Filho e o Espírito, os três se reuniram para criar o homem de uma maneira especial. O homem foi criado com um corpo feito do pó da terra, foi criado com uma alma, que foi o fôlego divino que foi soprado nas narinas do homem, e isso tornou o espírito humano também, que era uma parte que levava o homem a ter comunhão com Deus. Só que teve um problema. Antes do homem se preencher com a vida eterna de Deus, comendo da árvore da vida, ele foi enganado pela serpente e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Desde então, com a queda, o homem se afastou de Deus. Ele ainda tentou produzir por si mesmo uma vestimenta que representava uma justificativa própria, o que, claro, não poderia ser aceito por Deus, porque somente Deus é capaz de salvar o homem, libertá-lo. Então, Deus, na sua infinita bondade, e nunca desistiu do homem, ele providenciou vestes feitas de um animal. Foi imolado um animal, foi derramado um sangue para que ali fizesse as vestes do homem. Isso representa que, para a remissão de pecados, deveria haver derramamento de sangue. Essa era uma lei estabelecida pela justiça de Deus. Mas hoje nós ainda continuaremos falando de outros aspectos da redenção que Deus providenciou. Porque a queda do homem, ela teve consequências, que nós vamos ver. As consequências da queda do homem, nós vamos ver também a solução que Deus providenciou para esse homem e como foi o processo. E por fim, nós vamos ver que esse homem que caiu, que pecou, ele precisa de receber o Evangelho, que são as boas novas de Deus, para todo homem, porque isso um dia chegou até nós. Desde o Éden, o Senhor já falou do Evangelho. Quando o homem pecou e Deus foi ao jardim e chamou: Adão, onde estás? Ele não chegou acusando Adão, ele perguntou a Adão onde ele estava. Ele estava dando a chance para Adão para se apresentar diante dele, para que ele o pudesse justificar. E ainda hoje nós vemos o Senhor constantemente chamando o homem pecador à sua presença. E dentro das consequências, nós vamos abordar hoje as consequências da queda para toda a humanidade. O fato de o homem ter sido desobediente à palavra de Deus, isso causou a maior tragédia do universo, como nós temos visto ultimamente. Isso fez com que o homem se desconectasse de Deus. O homem que tinha sido criado para ficar na presença de Deus eternamente, desfrutando de tudo que Deus criou, de tudo que Deus fez para ele, agora estava separado. Por quê? Porque ele tinha perdido a justiça de Deus. E aí Deus teve que providenciar algo para reaproximar esse homem. E pelo pecado ter entrado, a corrupção do gênero humano ter acontecido, nós vemos coisas diversas que nos assustam. Como pode o ser humano, criado por Deus, cometer tantos atos de atrocidades, Nós vemos guerras, enfermidades, injustiças, problemas de várias ordens que mostram a decadência e a degradação da humanidade. Então, Deus não fica contente em ver o homem criado por ele nessa condição. Então, ele providenciou uma redenção. E quando o homem caiu,
ele foi afetado em todas as suas partes. Nós já vimos que o homem ele foi criado com um corpo, uma alma e um espírito. A primeira coisa que aconteceu com a queda, o espírito do homem, ele foi amortecido. Então, o homem não teve como se ligar à vida. Então, naquele momento, a conexão foi interrompida e Deus não podia mais ter livre acesso ao homem. Também não ficou só no espírito, a alma do homem também foi afetada por essa desconexão, por essa entrada do pecado. E a mente, que faz parte da alma, que é composta por mente, vontade e emoção, a mente é a parte líder, ela que faz com que a gente pense e decida pelas coisas. Ela foi tão afetada que ela começou a desprezar os conhecimentos de Deus. Nós vemos isso ao longo da história. Gênesis, a gente vai vendo a evolução da raça humana. Tem duas linhas, a linha que resolve continuar crendo naquilo que Deus preparou, esse plano de salvação eterna, vinda de Adão, Eva, Sete, Enos e toda a sua descendência. E também vemos a descendência de Caim, uma descendência que opta por viver alheio a Deus com suas próprias vontades, criando os seus próprios meios de se divertir, de se proteger e de ganhar o seu sustento. E isso nós ainda vemos na humanidade hoje, pessoas que vivem totalmente alheias a Deus, ao plano de Deus, e tem aqueles que ainda buscam, que são a descendência que optou por seguir e viver na presença do Senhor, mesmo após a queda, porque creu no seu plano de redenção. Só que muitos deixam a sua mente ser corrompida a tal ponto de o próprio Deus os entregar a uma condição reprovável. Por quê? Porque eles não querem saber do que Deus planejou para eles. Então, a mente humana hoje, a alma humana está corrompida pelo pecado. E com essa corrupção, toda sorte de pecados são manifestos pelo corpo. Hoje a gente vê situações terríveis de pessoas dentro das próprias famílias, muitas discórdias, brigas, intrigas no meio familiar, político, social. São grupos que divergem por tudo. Isso tudo mostra a questão do homem ter sido afastado de Deus. E Deus não podia ficar contente com isso, ele providenciou uma solução para que o homem se resolvesse essa situação de afastamento e pudesse voltar a ter comunhão com ele. E ele providenciou uma justificação, uma salvação, uma libertação que somente ele poderia produzir. E ele enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para vir e salvar esse homem pecador. E como nós sabemos, o próprio Deus se encarnou. Nós vemos isso em 2 versículos em João 1:1 e 1:14, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E ele tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. O próprio Deus se corporificou em Cristo e veio à terra para resolver esse problema da desconexão. E aqui nesse versículo de João 1,14 fala que ele tabernaculou entre nós, cheio de graça e verdade. Irmãos, amigos, graça é o próprio Deus dado em Cristo para ser o nosso desfrute, para nos trazer a presença de Deus novamente. E ele veio também cheio de verdade. Nós precisamos nos atentar a isso aqui. Ele veio cheio de graça e verdade. Existem muitas teorias hoje para falar várias ideologias, muitas coisas para nos tirar do foco da verdade. Porque quando fala que ele veio cheio de graça e verdade, é porque ele é a verdade. E o próprio Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, há uma verdade nesse universo. E essa verdade, ela veio à Terra na pessoa de Jesus. Deus é a única verdade que existe no universo e hoje nós precisamos crer. Sabe por quê, irmãos?
Amigos, se nós não crermos nessa verdade, nós vamos ser enredados por várias ideologias, assim como Eva foi enganada lá no Éden. Hoje, se nós não nos ativermos apenas a verdade absoluta que é Deus, nós também seremos enredados e perderemos a oportunidade de desfrutar a graça providenciada por Deus, que é o desfrute do próprio Filho para nos libertar dos nossos pecados. Esse processo que Deus fez, ele teve 3 etapas. Quando Cristo veio, a primeira coisa, ele veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Ele fez uma faxina, ele tirou o pecado do mundo. Todo aquele que crê que ele morreu e ressuscitou, hoje é liberto do pecado. Outro aspecto é que ele destruiu o inimigo de Deus, Satanás. Quando Cristo veio, ele cumpriu a profecia de Gênesis 3,15, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, olha que fato glorioso que a vinda de Cristo trouxe para nós, e a morte dele na cruz cumpre uma sentença dada por Deus ali no julgamento no Éden. E outra coisa ainda, que quando Cristo veio, ele liberou a vida divina e eterna para dentro do homem. Nós vimos ali em João 12, 24, que fala: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E foi isso que aconteceu. O Senhor Jesus veio como homem. Ele viveu um viver humano admirável e ele, no final, foi morto, mas ele não ficou na morte, ele ressuscitou e se tornou o Espírito, e como Espírito ele pôde entrar em nós e liberar essa vida. Lá em João 19:34 diz que do lado do Senhor, quando o soldado furou com a lança, saiu sangue e água. O sangue nós sabemos que é para redenção e remissão dos pecados, mas a água é para que a vida divina pudesse vir para dentro de nós. Hoje nós somos pessoas que têm a vida divina e eterna dentro de nós. Só que isso não foi fácil para Deus alcançar todo esse processo. Isso exigiu que o próprio Deus ficasse limitado dentro de um útero materno de uma mulher, de uma virgem, a Virgem Maria, por 9 meses. Depois nascesse, tivesse um viver humano de 33 anos e meio, humilhou-se até a morte de cruz, para que todo o plano de Deus se cumprisse, com a morte, a ressurreição, para essa vida ser liberada. Então, irmãos, quando nós olharmos para todo o processo que o Senhor fez, nós temos que ter um coração de muita gratidão, e porque o próprio Deus ter vindo até nós, nos resgatar, nos buscar, que redenção maravilhosa. Nós temos que falar com todo o nosso ser, que maravilhosa redenção, porque realmente não foi fácil o processo. O próprio Deus, que era o Deus da glória, desceu na figura humana e ele se tornou o homem completo e o Deus completo e o homem perfeito, porque como Deus, ele se misturou com a humanidade e a humanidade com a divindade. Então, não tem como nós desprezarmos uma redenção maravilhosa dessa. Aí, o que nós precisamos fazer? Deus deu uma incumbência. Ele falou para os discípulos, quando Cristo viveu aqui, ele ensinou os discípulos a caminhar com ele, expressou o amor pleno de Deus nessa terra e ele deixou uma incumbência para os seus discípulos. Ide, portanto, em toda a terra e pregai o Evangelho. E o que é o Evangelho, irmãos? É anunciar as boas novas, é anunciar o que Cristo fez, o que Deus planejou para o homem. Nós sabemos que o homem, depois de ter caído, ele ficou numa situação caótica, ele perdeu o acesso a Deus. E o Evangelho, ele é o poder de Deus para reconectar esse homem de novo com o Pai. Então, por isso, hoje, todos nós, como os discípulos naquela época, receberam a incumbência do Senhor Jesus de pregar o Evangelho, de anunciar tudo sobre a vida dele, tudo que ele fez, tudo que Deus planejou para o homem. Hoje também nós temos essa função.
nós temos que pregar esse evangelho. E nós vemos várias pessoas na Bíblia que tinham essa incumbência. Deus, ele providenciou um encontro de Paulo com Jesus para que Paulo se tornasse o pregador dos gentios. Quando ali em Atos 26, ele fala com Paulo que o escolheria para que ele pregasse o evangelho, é muito rico. Eu gosto muito desse trecho, nós vamos ler rapidamente. Em Atos 26, a partir do 16. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos, converter-lhes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os quais são santificados pela fé em mim. Olha só a incumbência de Jesus para Paulo. E hoje essa mesma incumbência foi passada a nós. Nós precisamos ser esses que anunciam o evangelho da graça, que abram os olhos das pessoas e digam que Jesus morreu na cruz para salvá-los, para libertar, e só tem um caminho, Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, não tem outro. Nós temos que ser esses arautos do tempo moderno, aqueles que anunciam as boas novas. Então, nesse momento, com esse vídeo, a minha intenção é que muitas pessoas conheçam um pouco mais do Senhor Jesus e compreendam para que o Senhor veio a essa terra, para que todos nós possamos crer, receber e viver pela vida divina. Então, receber essa herança que está proposta para nós, como está aqui no versículo 18 de Atos 26. Então, irmão, amigo, se você gostou desse vídeo, se você também foi ajudado por essa palavra, faça aquilo que o próprio Jesus nos incumbiu, prega o evangelho, divulgue esse vídeo, passe para os seus amigos, seus contatos. Isso também é um ID. Graças ao Senhor, hoje nós temos a tecnologia a nosso favor. Por isso, se você gostou, deixe seu like, compartilhe e continue nos seguindo no canal, que virá outros vídeos falando da palavra santa do Senhor. Muito obrigada por ter ficado conosco até agora e até a próxima.